Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: Ucrânia lança novo ataque na região de Kursk, no oeste da Rússia, e no mapa aí para vocês está a região russa de Kursk. Claro que a Ucrânia ela não invadiu toda a região de Kursk, e sim apenas uma pequena parte dela. Para iniciar aqui esse vídeo, a gente tem que tirar do caminho todas as fantasias que foram criadas em torno desse episódio, que é o quê? Uma tentativa de reforço da incursão ucraniana em Kursk. Mas claro, sempre que a Ucrânia faz algo, existe uma série de canais na rede e também de portais da mídia corporativa que fazem um grande barulho, que impedem que a gente enxergue a realidade de maneira mais clara. Mas vamos colocar a coisa aqui no eixo então. Trago 2 pontos e começo pelas letras vermelhas. A OTAN tenta desesperadamente, através da Ucrânia, impedir o avanço russo na expulsão das tropas ucranianas. O fato é, o que representa esse episódio das últimas horas aí? É uma tentativa desesperada da Ucrânia e da OTAN, até porque a Ucrânia é uma bucha de canhão da OTAN, de reduzir a velocidade de expulsão das tropas ucranianas de Kursk. Nada mais do que isso. Porque desde o início, vários portais, inclusive da OTAN, muitos setores, inclusive da mídia corporativa, criticaram a incursão em Kursk pelo fato de que ela não representa nenhuma mudança da guerra. Não há ali nenhum objetivo estratégico que mude o quadro da guerra. Muito pelo contrário. O fato da Ucrânia ter deslocado tropas das suas linhas de defesa para promoverem uma incursão numa região russa, desguarneceu as suas linhas de defesa. Tanto é que teve político dentro da Ucrânia, eu trouxe aqui falas da Mariana Bezuglaya, que é uma política ucraniana, inclusive da base do governo Zelensky, criticando isso porque promoveu um enfraquecimento das linhas de defesa para promover uma operação que não gerou nenhuma mudança no quadro da guerra. Gerou um fato novo, gerou uma tentativa de efeito surpresa, para gerar, no meio de muita coisa negativa que estava acontecendo para o lado da Ucrânia, um factoide pseudo-positivo. Então, essa incursão ucraniana em Kursk sempre foi um fato muito complicado, que até setores da OTAN tiveram um problema em elogiar, embora outros, claro, tenham feito alguma festinha na rede e até em alguns setores da mídia corporativa. O fato é que a Ucrânia tem apenas isso. É isso que a Ucrânia tem. É isso que o Zelensky celebra desde o início. Ele tem ainda uma quantidade de tropas no território russo, numa parte pequena do território russo, e é a única coisa que ele tem. Se a Ucrânia for completamente empurrada para fora desse território aí, dessa parte de território que ela tem, que ela ocupa, a Ucrânia não terá nada. Então, essa manobra feita aí, ela tem esse objetivo de sustentar essa pseudo-vitória ucraniana, que é uma vitória falsa. Por quê? Porque a Ucrânia não atingiu nenhum objetivo estratégico ali. Ela apenas conseguiu colocar tropas numa pequena parte de uma área pouco guardada da Rússia. Por isso que gerou um efeito surpresa quando a Ucrânia promoveu essa operação, porque era uma parte mais ou menos desguarnecida da Rússia. A Rússia não estava esperando aquele ataque ali. E mesmo assim a Ucrânia não conseguiu avançar muito. Especulou-se que o objetivo, e eu inclusive trouxe essa discussão aqui, fosse a Ucrânia conseguir pegar a usina nuclear de Kursk, mas também não conseguiu. Então o fato é que Kursk não tem muita coisa ali para a Ucrânia, só que esse muita coisa que não tem é a única coisa que a Ucrânia tem. Se a Ucrânia for chutada dali, não resta nada. Até porque, letras azuis, o Zelensky quer usar Kursk, ou a parte de Kursk que conseguiu invadir, como moeda de barganha no acordo. Agora,
a posição da Rússia é, não, a gente vai negociar depois de chutar vocês do território russo, aí a gente senta para negociar. Porque o objetivo do Zelensky, o objetivo de setores da OTAN, é conseguir trocar uma coisa por outra, né? As tropas ucranianas saem daqui e vocês saem de algum dos territórios que inclusive optaram por fazer parte do Estado russo. Então é muito difícil que a Rússia venha negociar qualquer coisa, por quê? Porque ela tem plenas condições de empurrar a Ucrânia para fora de Kursk e depois sim sentar para negociar. Agora, o que apareceu em matérias da mídia corporativa dos Estados Unidos dias atrás, tanto é que eu trouxe aqui para discussão, é que se a Ucrânia não sair dali de Kursk, se ela não bater em retirada, vai haver um colapso e aí a Ucrânia não tem nada mesmo e ainda sai com uma situação ainda mais complicada, ou seja, Kursk é uma situação difícil. Me parece que alguns setores querem uma retirada, até para preservar algumas tropas que possam ser usadas em outro local, enquanto alguns outros setores, por óbvio, querem manter a sua posição ali em Kursk, porque veem que podem extrair dali uma moeda de barganha. O fato é que esses setores que veem utilidade em Kursk estimularam esse movimento aí que aconteceu das últimas horas, mas que ele foi, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foi repelido com sucesso aí, e isso gera ainda mais perdas para a Ucrânia, que já teve bastante perdas em Kursk. Letras vermelhas, a Ucrânia perdeu tanques, blindados e ainda mais soldados na ofensiva. Só nessa incursão em Kursk, só ali em Kursk, tá? A Ucrânia perdeu 50 mil soldados. Claro, entre mercenários que a OTAN recruta, entre os tais instrutores da OTAN, entre soldados ucranianos, então perdeu uma enorme quantidade de contingente de luta. Então essa operação foi na verdade, é o que a gente fala desde o início. Quando esse quadro reverter e o bumerangue voltar, a coisa vai ser feia, e esse momento está chegando. Tanto é que, para não perder tudo rapidamente, a Ucrânia lançou esse reforço aí da incursão para tentar sustentar por mais algum tempo essa incursão para ter a ilusão da moeda de barganha. Letras azuis. A Ucrânia tenta gerar algum fato novo antes do fim do conflito. Né? Gerar essa continuidade aí. Até porque a Ucrânia não tem nada para dizer de positivo. E o Zelensky é um político. Ele precisa manter o moral. Ele precisa propagandear algo. Tão logo esse reforço da incursão começou, já foi feita uma ampla propaganda de que a Rússia, eles tiveram aquilo que mereciam, demos uma sova neles, porque claro, tem que gerar fatos, entendeu? Ainda que não sejam totalmente verdadeiros, até averiguar se aquilo é verdade ou não, e até todo mundo estar ciente de que foi mentira, pelo menos teve um efeito psicológico momentâneo. Tanto é que as próprias matérias, não essa aqui da Reuters que eu trouxe, tá? E a Reuters é mídia corporativa também, para a OTAN. Mas acho que foi uma matéria da CNN que eu li. Os próprios caras diziam, não tem como averiguar a veracidade disso que está sendo dito aí, porque muitos pensam informações de canais do Telegram, que tem muita informação do que realmente está acontecendo lá, mas tem muita informação que o cara tira um vídeo lá de outro ano, de outro lugar, e coloca como se fosse um episódio ali em Kursk, e vende essa ideia, entendeu? Então, até averiguar, porque ninguém vai, o cara não vai até o front, o indivíduo não vai, tu sair da tua casa, vai até o front e vou ver se é verdade, mas se as tropas estão lá, não vai fazer isso. Isso gera um fato momentâneo, vai ficar por alguns dias podendo gerar uma campanha política. E dentro da Ucrânia, onde a informação é completamente censurada e controlada, isso gera um efeito ali para o Zelensky fazer propaganda de que fez uma desforra na Rússia, entendeu? Então é a guerra de informações, aquilo que a gente conversa sempre aqui. Letras vermelhas, ainda veremos algumas surpresas nas próximas semanas, porque é a janela de oportunidade, que eu comento de novo aqui, para a OTAN sair dessa guerra. Né? Lembrando, sempre repito, a Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN dá suporte à Ucrânia nessa guerra. Então é um momento para os Estados Unidos saírem, porque tem uma troca de presidente nos Estados Unidos. Sai um presidente que diz, está aí na foto, que diz que vai sustentar a guerra por mais tempo, e entra um outro, que é o Donaldo, que disse que vai manter a guerra e que vai acabar com a guerra rapidamente. É o momento perfeito para pular fora dela, porque é uma guerra que
Não vai haver reversão do quadro, e se houver um colapso militar ucraniano, a coisa vai ficar muito pior. Agora, tem setores financeiros, é bem verdade, que não querem o fim dessa guerra. A questão é como é que esse pessoal aí vai conseguir truncar o meio de campo. Porque tem setor ganhando com essa guerra. As sanções à Rússia geram um enorme espaço para que esses setores capitalizem. Tem muita grana envolvida ali. Então existe essa acomodação do final da guerra. Alguns setores realistas que dizem, olha, se a coisa continuar pode ter um colapso e aí a vaca vai para o brejo. Ou tem outros setores que dizem, não, vamos prolongar isso aí e a Ucrânia que se exploda, entendeu? Vamos lutar até o último ucraniano. E alguns setores querem costurar uma saída que preserve alguma coisa ali. A questão é como é que isso aí tudo vai ser acomodado nesse final. Letras azuis. A Ucrânia também disparou mísseis Yankees contra a Rússia, que eu acho que foram 8 mísseis de longo alcance que são dos Estados Unidos, que foram disparados pela Rússia, pela Ucrânia. E, segundo a Rússia, todos foram abatidos também. Mas teremos mais alguns fatos aí até o final dessa... Se a guerra acabar por agora, né, se houver aí realmente nessa transição de presidentes o fim da guerra, por questão estratégica, não é por questão humanitária que os Estados Unidos sairiam dessa guerra. Por questão estratégica, porque é uma guerra que não vai ter reversão de quadro e o colapso pode representar uma perda de todos os interesses envolvidos ali. Então, alguns setores podem querer preservar o que tem. Bom, tem alguns territórios ali que a gente vai poder explorar, vamos manter isso aí. Por falar em como essa guerra é útil a alguns setores, olhem essa matéria aqui. A Rússia exigirá que a Siemens, empresa alemã, negocie o fornecimento de equipamentos para a central nuclear na Turquia. O fato é que a gente está vendo de novo mais um episódio envolvendo a Rússia e a Siemens. Letras vermelhas. A Siemens não entregou equipamentos já pagos para a usina construída pela Rosatom, que é uma empresa russa, na Turquia. Lembra que a gente falou dias atrás aqui, falamos na semana passada sobre isso, a respeito dessas parcerias nucleares que a Rússia está desenvolvendo e construindo várias usinas nucleares em parceria com outros países e no território dos outros países? Então isso aqui faz parte, tanto é que eu citei naquele vídeo que a Turquia era um desses países. O importante é o quê? A Turquia é um membro da OTAN, ou seja, a Rússia está desenvolvendo parcerias nucleares, inclusive com países membros da OTAN. Posso estar enganado, se eu estiver, por favor, me corrijam, vocês sabem que eu não gosto de passar informação inadequada, mas seria a primeira usina nuclear da Turquia, só se eu estiver enganado, tá? Posso estar enganado, mas eu tenho uma impressão de que eu li isso aí. E é um projeto importante para a Turquia, porque vai suprir ali uma demanda energética. Acho que essa usina pode suprir 10%, esse empreendimento pode suprir 10% da demanda turca, e isso é um enorme contingente, isso é uma enorme quantidade de energia elétrica. E vemos o quê? Um membro da OTAN transacionando com a Rússia. Claro, a Turquia é um membro problemático da OTAN, está sempre ali entrando em atrito com a cúpula, assim como a Hungria, que também tem um projeto nuclear russo ali, mas outros setores de cúpula da OTAN travando o processo. E eu falei ali nas letras azuis, o projeto faz parte das parcerias nucleares da Rússia, que é o que eu discuti com vocês na semana passada. E eu falei outra vez a Siemens bloqueando, porque não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre esse episódio aqui quando ele aconteceu, já faz bastante tempo já, isso aí é coisa de meses já, né? Se não fizer mais de ano. Letras vermelhas. A empresa alemã, a Siemens, ela já sabotou a entrega de maquinário para funcionamento do Nord Stream. Não sei se vocês lembram, mas tinha um episódio envolvendo umas turbinas ali, que eram importantes para circulação e funcionamento do gasoduto. Que o Nord Stream é o quê? Repito, para quem não lembra ou está no canal pela primeira vez. O Nord Stream são linhas de gasoduto que levam gás da Rússia até a Alemanha. E esse é um dos focos da cúpula da OTAN dos Estados Unidos, é cortar essas relações energéticas entre a Rússia e a Europa, principalmente entre a Rússia e a Alemanha. Isso está gerando um enorme problema para a Alemanha. Aí naquele momento, houve um episódio envolvendo alguns espaços produtivos da Siemens, se não me engano no Canadá, que não mandaram essas turbinas. Aí travou todo o processo. Só que ele foi uma sabotagem deliberada.
Assim como alguém vai acreditar que não há um objetivo determinado de sabotar um projeto nuclear russo com um membro da OTAN, que no caso é a Turquia. E vários setores admitem aí que não, é que as sanções atrapalharam mesmo. Então, o prolongamento da guerra da Ucrânia e a possibilidade de sustentar essas sanções por mais tempo leva a isso. Por isso que alguns setores querem continuar com essa guerra. Porque isso abre ensejo para que a Rússia possa continuar sendo alvo de sanções que atrapalham os negócios, que atrapalham projetos da Rússia em parceria com outros países. Né? Letras azuis. A OTAN visa inviabilizar projetos energéticos da Rússia, como a gente tem discutido aqui. O próprio Nord Stream é um projeto energético da Rússia com a Alemanha. Tanto o Nord Stream 1, que operava e foi boicotado, quanto o Nord Stream 2, que também passava pelo Báltico, que sequer começou a operar. O projeto ficou pronto, tudo foi feito, a infraestrutura foi feita. Quando foi para começar a operar, foi sabotado e não operou. Por quê? Porque isso garante o quê? Uma parceria entre Rússia e Europa, entre Rússia e Alemanha, que é extremamente positivo. Lembrando que a Siemens é uma empresa da Alemanha. Né? Então, há uma sabotagem deliberada de setores alemães, e muitos a gente pode colocar entre aspas, porque né, são setores transnacionais, e que sabotam o próprio país, né? A economia do próprio país. Então, a Alemanha como um todo perde com isso. E nesse caso aqui da Siemens, ela está sabotando também, né? Além de ter sabotado a Alemanha no passado, atrapalhando o Nord Stream, está sabotando também a Turquia, que é um outro membro da OTAN, que recusa-se a sancionar a Rússia, assim como a Hungria, que eu também citei, recusa-se a sancionar a Rússia porque perdem com isso. Né? Falávamos disso aqui na semana... Vamos para outra notícia aqui. Né? Falávamos disso aqui Falei na semana passada sobre isso também, mas eu fiz uns 2 ou 3 vídeos sobre isso aqui, que é a questão da Groenlândia. Que se vocês lembrarem, até botei nas letras azuis para relembrar o fato. Dias atrás, o Donaldo Trump aí, né? Ele falou de novo sobre comprar a Groenlândia, que a Groenlândia deveria ser parte dos Estados Unidos, mas na verdade a Groenlândia ela é parte da Dinamarca, ela pertence à Dinamarca, embora ela tenha autonomia administrativa. Trago a seguinte matéria. O primeiro-ministro da Groenlândia pressiona pela independência da Groenlândia, tá? Não é da Dinamarca, é o governo autônomo da Groenlândia, embora a Groenlândia seja parte da Dinamarca, pertence à Dinamarca, tem autonomia política e tem o direito, se houver o contexto, para exigir a sua independência. Então pode ser que a Groenlândia venha se tornar independente. O primeiro-ministro da Groenlândia ele pressiona pela independência da Dinamarca, em relação à Dinamarca, fica mais claro assim, em meio ao interesse do Donaldo aí. Então, sim, a Groenlândia ela puxa essa discussão no meio desse atrito. Aí tem 2 possibilidades. Letras vermelhas. A região autônoma, que no caso é a Groenlândia, que está pintada de laranja aí, assim como a Dinamarca, que eu circulei em laranja lá no cantinho. Pintei todo mundo de laranja porque é Dinamarca, tudo isso aí é Dinamarca, né? Não é porque eu discordo aqui dos setores políticos da Dinamarca, que cumprem um papel fiel à OTAN, até porque é membro da OTAN, que eu vou separar os territórios aí como a OTAN costuma fazer nas suas abordagens. Né? A região autônoma explora o atrito entre Estados Unidos e Dinamarca e reivindica a independência. Então pode ser uma exploração de contexto geopolítico para conseguir uma independência, aproveitando que os Estados Unidos apoiariam esse movimento para buscar uma independência e muitas vezes parcerias diretas, parceria entre aspas, né? Não há parcerias com os Estados Unidos, eles não fazem parceria, é sempre algo que só eles ganham. Então eles estabeleceriam conexões com os Estados Unidos para facilitar essa separação. Isso seria acelerado pelo fato dos Estados Unidos apoiarem e haver pressão internacional para que isso aconteça. Ou pode ser que as lideranças da Groenlândia estejam mesmo atuando para cair no colo dos Estados Unidos. Eu prefiro pensar que é a primeira hipótese, até porque quando houve essa fala do Donaldo aí de comprar a Groenlândia, setores políticos da Groenlândia foram contra, criticaram isso, mas o mundo dá muitas voltas, né? Pode ser sim que o pessoal esteja costurando ali para cair no colo dos Estados Unidos e vão ser uma parte ali anexada depois da independência. Mas eu prefiro pensar e acho que
que é justamente isso, um movimento para tentar explorar aí o momento para conseguir a independência da Groenlândia. É melhor que seja isso, né? Do que a hipótese de estarem tramando aí uma sentada no colo dos Estados Unidos. Agora vamos falar do outro assunto em destaque aqui, que é a China fechando brechas. Na verdade, na semana passada, eu já deixei umas portas abertas para falar disso aqui. Eu já falei, eu sempre falo sobre esse tema, mas eu já deixei de maneira mais visível esse espaço para falar sobre esse episódio, que é o combate à corrupção que a China está promovendo. Que não é apenas um assunto interno, embora seja um assunto de blindagem, de organização da burocracia, de aumento da possibilidade de desenvolvimento econômico, militar. Diz respeito também ao quê? A fechar espaços que possam ser aproveitados, não só para cooptação de agentes, como também para a geração de protestos e manifestações que minem o governo. Então, deixar escândalos de corrupção crescerem dentro de um certo estado é contratar um problema futuro, porque algum país, alguma força estrangeira pode explorar isso, usar a mídia e jogar a população contra o próprio governo, até porque a população não é obrigada a tolerar a corrupção. Então, o que a China faz? Ela vai fechando esses espaços. Porque, lógico, a China e Rússia são os grandes adversários do projeto da OTAN. Então, não podem ficar deixando ponta solta para se dar mal depois. É preciso fechar todos os espaços mínimos para não permitir que uma farra de corrupção vire um grande escândalo e isso possa jogar a população contra o governo. Trago aí a seguinte matéria. Nenhuma trégua da batalha da China contra a corrupção. Tá aí a China no mapa para vocês. Letras vermelhas. A China encaminhou 15 mil funcionários do baixo escalão para processo por causa de suspeitas de corrupção em 2024. 15 mil funcionários de baixo escalão. Tá? Do alto escalão, figuras de proa, de setores burocráticos chineses, foram 58 do alto escalão em 2024. Isso são números de 2024. Tá? Então isso é uma enorme campanha contra a corrupção. Por isso que eu coloquei no título algo na linha. Não me lembro, eu crio o título, depois é que eu vou fazer o vídeo. Então às vezes pode ser que eu me esqueça do título. Né? Algo como a China, ela neutralizando ali as peças que possam ser usadas pelos Estados Unidos, eliminando essas peças. Porque é o que eu comento sobre a Ucrânia, que a OTAN sempre pontua, bom, mas o governo ucraniano é ultra corrupto. A pergunta que fica é, que outro governo venderia o seu país como uma arma para a OTAN, sendo que a Ucrânia, repito, não é membro da OTAN nem nada, né? Que outro tipo de governo venderia, que tipo de pessoa, que tipo de figura política venderia o seu país, faria do seu país uma bucha de canhão de outros interesses que não corruptos? O que a China faz quando ela persegue, ela combate a corrupção é isso. Isso além de ela abrir possibilidade para o desenvolvimento, seu próprio desenvolvimento, porque a corrupção não é só a luta contra a corrupção tem o seu aspecto moral? Tem. Mas para mim o que importa é o seu aspecto técnico, é o seu aspecto estratégico. Primeiro, de colocar as pessoas certas no lugares certos, fazendo a coisa certa, no momento certo. E usando o dinheiro da melhor forma possível, desenvolvendo a nação como se deve. É para isso que combater a corrupção deveria servir. E claro, impedir que os vendilhões estejam em cargos de relevância. Aí se tem o quê? Um país azeitado funcionando. Se tem o seu aspecto moral, por óbvio, né? As pessoas não é decente roubar dinheiro dos outros. Isso é um aspecto moral. Agora, eu prezo muito o aspecto técnico, estratégico disso. Que sai um pouco daquela discussão moralista. Que é o quê? O país desenvolver-se melhor. O dinheiro ser bem alocado. Porque o dinheiro é do povo, não é do governo. O dinheiro é do povo, que tem que ser bem alocado. Isso permite o quê? Permite o desenvolvimento. Muito dos problemas que os Estados Unidos têm é porque eles têm uma enorme quantidade de corrupção. Tem um sistema que é tão corrupto que eles até dizem que não são. Tem vários que aparecem que os Estados Unidos não tem corrupção, eles legalizaram a corrupção. A compra de políticos é feita à luz do dia. Os lobbies acontecem de uma maneira tão descarada. Os caras botaram as contravenções todas na Constituição.
Então, assim, quando os Estados Unidos se perguntam como pode a China ter uma indústria naval como aquela, que é uma coisa inimaginável, os Estados Unidos não conseguem nem entender como funciona, repito, a indústria naval chinesa, que tem uma capacidade de produção muito incomparável, um dos aspectos é o fato da China estar levando a sério essa coisa de colocar pessoas certas nos lugares certos, usando o dinheiro de maneira adequada. Isso faz com que um país deslanche num setor. Em outros, ainda há corrupção, por óbvio, tem corrupção em todos os países do mundo. Então, outros pontos tem e a China está trabalhando em cima disso. A questão é o trabalho para acabar. Vai acabar um dia? Provavelmente não. Porque não é possível extirpar essas figuras que estão aí nos meandros, mas é preciso reduzir o máximo possível, isolar essas figuras que se corrompem e que corrompem. E isso gera um desenvolvimento muito mais acelerado do país. Letras azuis. A China capturou fora do país 1.300 fugitivos e repatriou o equivalente a 2 bilhões de dólares roubados. É uma enorme quantidade de dinheiro. E estamos falando tudo num ano, tá? É tudo de 2024 isso aí. Então, há um trabalho pesadíssimo da China para conseguir resolver esse problema que, em vários setores, é uma espécie de modus operandi, entendeu? Pagar propina é um modus operandi em alguns setores chineses, assim como é o modus operandi em boa parte dos países. É tanto dinheiro que os caras compram muita gente. Os caras compram setores inteiros. Não preciso ver. Esse tema a gente sabe bastante, né? Letras vermelhas. A corrupção atrasa o desenvolvimento técnico e abre brechas para traidores da soberania. Certamente. Figuras erradas, no lugar errado, não fazendo seu trabalho como deveriam, e ainda abrindo ensejo para que possam ser comprados por outros interesses para sabotar o seu próprio país. Um exemplo bom de hoje é o governo ucraniano. É um governo fortemente corrupto. Nessa guerra desviou o que podia e o que não podia de dinheiro, de armas. A maior parte das armas que foram para a Ucrânia, se é que foram para a Ucrânia, nunca chegaram ao fronte. E aí, uma parte foi vendida, outra parte foi vendida já na origem, né? Muitas armas saíram do país direto para outros que nem eram a Ucrânia. Isso revela uma corrupção em todo o sistema. Mas a Ucrânia é um exemplo. Olhem o que virou a Ucrânia. Os caras transformaram a Ucrânia numa arma da OTAN contra a Rússia e foram completamente destruídos nesse processo. Letras azuis. Na área da saúde e na área farmacêutica foram 2.600 processados, pessoas que estavam envolvidas aí, que estão tendo que responder à justiça. Isso em 2024. Claro, a população chinesa é bem maior. Quando a gente fala de escala na China, é preciso colocar números muito altos, entendeu? Mas é um senhor pente fino aí, né? O governo Xi Jinping não está deixando ponta solta, está passando pente fino mesmo e está mandando muita gente pro chilindró, né? E inclusive, né, para a terra dos pés juntos, porque tem pena de morte por corrupção na China. Letras vermelhas. O gasto com saúde reduziu em decorrência dessas investigações, por óbvio, né, não tem ninguém ali superfaturando, e os preços dos medicamentos também caíram com isso. Então, isso é um saldo, é o resultado direto desse tipo de atividade, que é o aspecto técnico que importa, que eu digo, entendeu? É o desenvolvimento da nação. Claro, a questão moral é bonito mesmo, entendeu? Ter gente honesta trabalhando ali, não desviando o dinheiro, mas o resultado prático disso é muito melhor, que é o andamento do país, o desenvolvimento do país, país azeitado, funcionando, e não com letras azuis. A China tem um olhar especial para a corrupção militar, porque aí tem N motivos, né? Primeiro, que ela quer desenvolver a sua força militar de maneira acelerada e precisa, porque tem um adversário aí pela frente. Segundo, porque o meio militar não pode ser passível de traição, porque aí pode acontecer golpe e assim por diante. Então, tem que estar fechados com o compromisso de defender a soberania popular na China. Então, tem N motivos. E os caras das armas, se são corruptos, o país é refém das suas próprias forças armadas, né? Que deveriam ser amigáveis com a sua própria população,
tem até isso aqui eu acho que eu li faz muito tempo, muito tempo mesmo. Isso aí foi em outra vida, parece até. Isso está na República do Platão, inclusive, né? Eu acho que esse exemplo vem de lá. Eu me lembro dessa parte que ele que coloca ali que os militares, né, de um país eles têm que ser como se fossem cães fiéis, né? Ele usou esse exemplo, né? Tem que ser ferozes com os outros e dóceis e amigáveis e leais à sua própria a população da cidade, no caso, né, que era outra questão, a discussão, né, de país-estado naquele tempo, né? E quando os militares são corruptos, quando eles servem a interesses estrangeiros, a população é refém dos seus próprios militares. Aí o país não se desenvolve, é sempre puxada de tapete, sobe um governo soberano, eles derrubam. Aí a coisa fica muito complicada. Por isso que é uma atenção especial a isso, né? E a China está mais do que correta nesse ponto. Continuamos na China porque a China enfrentará tarifas do Donaldo e buscará melhores laços com o Japão em 2025. E é possível que o próprio comportamento do Donaldo em relação ao Japão, ele também promova um efeito semelhante ao que promoveu no primeiro mandato dele. Porque ele vai passando a patrola e ele às vezes passa a patrola em cima do pé do aliado, entendeu? E aí ele não está nem aí, ele vai empurrando muitas vezes os aliados, porque ele age na medida da coerção, para o lado da China. Houve até uma aproximação maior entre a China e o Japão no outro governo do Donaldo. Agora, o Japão está super na órbita dos Estados Unidos. Foi feito um trabalho intenso ali desse governo que está aí, ainda que é o governo do Biden, para aproximar muito a Coreia do Sul e o Japão dos Estados Unidos e também, e o que foi problemático até nesse sentido, aproximar o Japão da Coreia do Sul. Já que tem todo um aspecto histórico ali dos sul-coreanos em relação aos japoneses que não gostam dessa aproximação por motivos variadíssimos, né, tudo que o Japão fez ao longo da história. Mas o fato é, o retorno do Donaldo aí pro cenário pode levar essa patrola a passar no pé dos aliados de novo. Entendeu? Vai atropelar a China, mas se tiver que atropelar o Japão no caminho, não nem aí também. E se atropelar a China, atingir de maneira secundária o setor japonês, eu também não estou nem aí. Porque America First. Né? Letras vermelhas. O Donaldo jamais disse que não iria impor tarifas sobre capachos dos Estados Unidos, como por exemplo o Japão e a Alemanha, que são territórios ocupados pelos Estados Unidos militarmente. Nunca disseram, ele nunca disse isso. Inclusive a Alemanha ele falou que vai. Ele sempre fala dos carros alemães que entram nos Estados Unidos e dominam o mercado dos Estados Unidos. A Alemanha que já tem um problema do tamanho do mundo no seu setor industrial e da indústria automobilística, diga-se de passagem, também, vai ter um problema adicional. E o Japão, que também é um aliadíssimo dos Estados Unidos, pode vir a passar um perrengue aí. E isso vai empurrar letras azuis. No primeiro mandato, o Donaldo empurrou muitos aliados para a China. Pode fazer a mesma coisa de novo. E a China, sabedora disso, olha, não é uma, duas, nem três matérias que eu já encontrei, a China já está flertando firme com o Japão e com a Coreia do Sul, está lá no ouvidinho, lá, já passando o xalala, porque sabe que isso aí vai acontecer. Então a China está muito mais receptiva. Depois do quadro da vitória do Donaldo, a China começou a reabrir as portas aí para uma conversa muito amigável com o Japão e com a Coreia do Sul. Porque sabe que vai ter essa patrola que vai acertar o pé de um aliado, entendeu? Então toda a hostilidade do Donaldo tentando evitar um quadro de perda de espaço dos Estados Unidos pode acelerar a perda de espaço dos Estados Unidos. Porque ele vai entrar de sola. Ele já falou que vai. Vamos ver como é que... Pode ser que ele suba ao poder, observe que a coisa já não é mais como era quando ele governou, o quadro já é completamente outro, e mesmo naquele quadro lá ele teve problemas, e ele tenha que recuar na sua hostilidade. Aí ele pode fazer um jogo mais sinuoso. Agora, não é o que ele está aparentando até agora. Está gerando uma enorme de uma tensão no mundo. Né? Continuamos aí na região, falávamos da Coreia do Sul, né? Vamos falar aí desse quadro difícil da Coreia do Sul, na verdade. Né? Tentativa de prisão do presidente da Coreia do Sul, do ex-presidente, né? Que é o Yoon Suk-yeol, suspensa após impasse dramático. Porque os agentes de segurança foram prender o cara, né? Os figuras ali foram cumprir um mandado de prisão contra ele,
Só que agentes da segurança do ex-presidente, letras vermelhas. Agentes da segurança do ex-presidente e os seus apoiadores impediram a prisão. E isso abriu uma crise, por quê? Porque os caras tiveram que suspender a prisão. Aí fica a sensação de que não tem justiça lá. O cara está solto, setores da sociedade querem a prisão dele, fazem protestos por isso, e setores da sociedade não querem a prisão dele e fazem manifestações por isso. Letras azuis. A polarização está crescendo na sociedade, o cidadão está ficando peitudo, né, porque o cara não vai preso, fica ali solto falando abobrinha, e ele diz que eu vou até o fim, eu vou lutar, eu não sei, tô botando fogo na pichorra. Por quê? O cara tá solto. Não prenderam, ele vai ganhando força. E outra, ele tentou um golpe. Não é que ele tentou, ele foi lá e ele emitiu a lei marcial, ele botou militar na rua, ele tentou empastelar o parlamento e ele queria explorar uma situação com a Coreia do Norte que acabou não acontecendo. Mas foi por uma questão de sincronicidade. Se ele tivesse conseguido um ataque da Coreia do Norte, uma resposta, um balão que caísse numa fiação e pegasse fogo, no mínimo, para conseguir. Se ele tivesse feito um ataque de falsa bandeira, bem feito, que confundisse a galera naquele momento, que desse uma liga para ele justificar que estava fechando o regime por causa de um ataque da Coreia do Norte, teria dado certo. Só que como tudo deu errado, ele pareceu um maluco que resolveu fechar o parlamento num dia qualquer. Aí não teve ensejo nem para os Estados Unidos apoiarem, porque eu acho que gostariam, já que esse cara é super capacho dos Estados Unidos. Aí a coisa se perdeu. Mas o fato é que a polarização está crescendo e a estabilidade já afetou a moeda, porque ninguém sabe o futuro do país. A Coreia do Sul vive um momento muito instável. Muito instável. Porque os Estados Unidos, eles não querem perder o controle. Só que ao mesmo tempo eles não podem apoiar esse cara abertamente. Porque o golpe dele deu errado, deu muito errado. Só que não acabou. Por quê? Porque ele continua mobilizando, continua chamando a sociedade que vai lutar. Vai lutar pelo quê? O cara tentou um golpe. O ministro da defesa dele foi preso e tentou se matar na prisão já. Mas ele continua aí. Aí a prisão dele vai abrir crise. Se ele vai preso, abre crise porque os manifestantes dele vão ficar botando fogo em tudo. Se ele não vai preso, então o cara já abriu uma crise na Coreia do Sul. Esse cara é um problema desde o início, dava pra ver. Na campanha ele já é um problema. Já hostilizava a Coreia do Norte, aumentou um monte a tensão na Península Coreana. Tentou botar a Coreia do Sul, a despeito de tudo que o Japão já fez. Tentou fazer o povo sul-coreano engolir o orgulho e ir lá pedir pinico pro Japão. Agora, para botar esse cara pra caixinha de novo, vai ser complicado, né? Aí vamos falar um pouco do Oriente Médio, né? Porque as forças de defesa de Israel disseram, as forças militares de Israel, né? Disseram que estariam em alerta máximo por medidas iranianas extremas contra Israel. E aí é uma expectativa em torno de um certo cenário. Letras vermelhas. O ataque seria uma resposta a avanços ainda maiores de Israel, estimulados pela vitória do Donaldo, que chegando ao poder, ele vai dar mais aval para Israel, isso é próprio dele, né? Não que o Biden não tenha feito, o Biden fez e muito, mas alguns setores democratas são críticos disso. Então o Biden ele apoiou com tudo que ele podia, mas publicamente ele dizia que não. Agora, o Donaldo não tem esse problema, porque os setores republicanos apoiam mesmo isso aí. E ele já disse que vai apoiar e que se não acabar, ele vai dar todo o suporte necessário para Israel fazer o trabalho que tem que fazer, segundo ele. Isso vai autorizar, até porque setores em Israel já estão vendo a posse do novo presidente dos Estados Unidos como um aval para barbarizar mesmo, imaginem vocês, né? Então quer dizer que vocês não estavam barbarizando até aqui, isso aí tudo era coisa civilizada. Israel vai aumentar a intensidade das suas operações e isso vai levar a uma desestabilização ainda maior da região. E segundo o Halevi, aí, que é o líder das forças de defesa de Israel, o Irã acabará fazendo algo para impedir o avanço de Israel. E aí isso pode gerar uma guerra regional. Por isso o estado de alerta.
Letras azuis. Israel pode aproveitar a troca de presidentes nos Estados Unidos para... Daí faltou uma palavra, para escalar a tensão. Daí ficou para baixo ali, quebrou, não sei porquê, né? Mas eu digo aqui para vocês. Para escalar a tensão. Por quê? Porque setores se veem... Como é que é? O pessoal usa uma expressão hoje, né? Que é engraçadinha na internet, né? Se veem empoderados, né? Pela posse do Donaldo. E já estão bem assanhados. Alguns setores ali de Israel estão bem mais assanhados do que já estavam, porque na verdade tudo que eles fizeram foi com o apoio do governo Biden. Só que agora o apoio é não só na prática, como também público. Então esses setores se sentem ainda mais livres aí para aumentarem o que eles já estão fazendo bastante. A situação da Síria. Coligação liderada pelos Estados Unidos estabelece base militar no norte da Síria. É aquela disputa que a gente comentou. Não existe mais Síria, tá? Oficialmente, as forças da OTAN estão atribuindo a um governo que é o governo do Hayat Tahrir al-Sham, que é um grupo terrorista que surgiu como braço da Al-Qaeda. Repito sempre para que ninguém nunca esqueça disso. Agora, na prática mesmo, a Síria não existe mais como país. A Síria tem um governo que é um grupo terrorista, Israel, Turquia e Estados Unidos fracionando o território para dominar. O que tinha de soberania caiu com Assad, com Bashar al-Assad. O que os Estados Unidos fazem? Base lá. Letras vermelhas. Os Estados Unidos estariam instalando base no momento em que a Turquia avança no norte da Síria, e os conflitos estão cada vez mais violentos contra os curdos, tem cada vez mais combatentes mortos ali, civis mortos também. Porque a Turquia, lógico, ela não apoiou o Hayat Tahrir al-Sham para deixar todo o território para os Estados Unidos e para os curdos dominarem, né? A Turquia fez isso porque ela quer fazer da Síria um anexo seu. Só que tem Estados Unidos e Israel atuando ali. E tem os curdos, que estão na Síria, fazem parte da sociedade síria, e são apoiados pelos Estados Unidos e têm problemas com o governo Erdogan. Letras azuis. Os curdos dizem que a Turquia está instalando bases também. Então está todo mundo baseando a Síria, está todo mundo colocando suas bases ali. É provável, a Rússia tem base ali porque era aliada do Assad, e num dado momento é possível que a Rússia ela saia dali porque o quadro fique muito instável. Até porque a Turquia ela é quem banca o Hayat Tahrir al-Sham, mas ela quer a Síria como um anexo seu. Israel e Estados Unidos também não estão lutando ali pelo território. Os Estados Unidos vão querer sabotar as bases russas ali. E é provável que a Rússia não vai conseguir manter bases ali. O Irã já teve que recuar da Síria. Letras azuis. Os curdos... não. Isso aqui eu falei da Turquia, né? Que ela vai ter base ali também. Então, Estados Unidos com base, Turquia com base. Letras vermelhas, a Turquia quer os recursos que hoje os Estados Unidos e os curdos estão roubando da Síria. 90% do petróleo sírio hoje é explorado e roubado pelos Estados Unidos, que dizem estar roubando petróleo para que os terroristas não peguem. É uma ótima desculpa, né? Na verdade, é um terrorista disputando com o outro nesse caso aí, né? É um ladrão, eu vou roubar antes para o outro não roubar. Letras azuis. Israel também atacou áreas no norte da Síria em pontos militares. Então Israel continua pulverizando as capacidades militares sírias. Se esse governo aí é essa coisa maravilhosa que estão dizendo, inclusivo, apoiador da diversidade, democrático, por que Israel está pulverizando qualquer possibilidade que tem desses caras terem armas, né? Na verdade, o que Israel está trabalhando? Para que esses caras eles não sejam um anexo armado à Turquia. Então Estados Unidos e Israel trabalham para desarmar a possibilidade desse anexo armado turco aí ser um risco, né? Para manter sempre esse grupo debaixo do solado do coturno de todo mundo, né? Para a coisa não pender, para a balança não pender para o lado da Turquia. Aí a gente vem para a América Latina. Vamos falar um pouco do caso da Venezuela, porque trago a seguinte matéria. O Edmundo Gonzalez viaja para Washington, onde planeja se encontrar com Biden. Pô, que surpresa, né? O Edmundo Gonzalez indo até os Estados Unidos para conversar com Biden sobre o que ele deve fazer.
Bom, esse cara ele é um funcionário dos Estados Unidos, assim como a Maria Corina Machado. Eles prestam um trabalho de bagunça na Venezuela. E a Maria Corina Machado ela nem pôde concorrer porque ela já fez isso em outros carnavais. Então, por isso que ela andava sempre com ele como se ele fosse um boneco de pano, um espantalho para cima e para baixo. Parecia que ela ficava andando, só faltava ela pegar ele no colo assim e fazer tipo boneco de ventríloco. O fato é que ele vai alinhar os chakras, porque já deveria ter acontecido isso antes, que é o Edmundo Gonzalez ser preso na Venezuela. Na verdade, ele estava lá para isso, só que ele acabou fugindo. Ele fugiu. E o governo Maduro diz que ele fugiu de medo. E lógico que o cidadão nessa idade, naquela pressão, ele foi colocado ali para ser preso para Maria Corina Machado poder continuar na rua botando fogo na pichorra, usando a imagem dele preso. Só que lá pelas tantas ele resolveu sair e isso tirou o pé de apoio do golpe na Venezuela. Porque esvaziou os protestos, né? Nem a Maria Corina Machado fazendo muita gritaria lá consegue manter protesto. Aí esvaziou, porque ele deu no pé. Só que é possível que ele volte e todas as matérias dizem que ele não diz o que ele vai fazer para não ser preso. Porque provavelmente pode ser que ele volte para ser preso. Porque ele vai voltar para tomar posse. O governo Maduro não é um governo infiltrado. Se ele cair na Venezuela, ele vai ser preso. Por quê? Porque ele está tentando bagunçar a Venezuela. Quando ele for preso, a ideia é o quê? É gerar um novo ambiente de tensão em torno da posse do Maduro. Só que a questão é, o Edmundo Gonzalez vai se colocar na situação de voltar para ser preso? Sim, ele é um ativo dos Estados Unidos, mas ele já deveria ter sido preso antes, me parece, né? E ele não concordou muito com isso, tanto é que ele saiu. Agora ele volta para a posse e diz que ele vai tomar posse quando a Venezuela está pronta para prender o cara. Isso vai gerar uma nova crise, uma nova onda de pressão para que se sancione a Venezuela e assim por diante. Letras vermelhas. Ele já visitou a Argentina e o Uruguai, e depois que ele visitar o Biden, que é o chefe dele, ele vai visitar o Panamá e a República Dominicana. Então ele está fazendo um turismo de bagunça aí na região. Se ele voltar para a Venezuela, provavelmente será preso. E é provável que ele volte para ser preso, porque isso vai gerar uma crise. Na verdade, ele é o boi de piranha, né? É isso que ele constatou. A gente discutiu isso aqui da outra vez, né? Mas Venezuela aí, porque o Pentágono está em pânico com os barcos, com mísseis, o PACAP, aí que é o PACAP 3 da Venezuela. Tá aí os barcos com mísseis, tá? Por quê? Essa questão da parceria entre Venezuela e o Irã já ela está se desenvolvendo naturalmente. Porque a Venezuela é um sancionado, o Irã é um país sancionado, e quanto mais os Estados Unidos sancionam, mais eles empurram os países que são sancionados para relações entre si, que é o lema dos BRICS. Os BRICS têm um lema natural, que é os sancionados do mundo todo univos. E isso aqui está acontecendo, tem várias trocas e parcerias entre Venezuela e Irã. E o que significa isso? O Irã ele tem uma expertise em contornar algumas debilidades militares com o desenvolvimento de armamentos que gerem percalços e substituam as debilidades de maneira criativa. O que a Venezuela está fazendo, eu coloco nas letras azuis, é o que? A Venezuela aprende com o Irã táticas não convencionais. Porque, óbvio, a Venezuela, por mais que ela esteja investindo no setor militar, ela ainda tem uma grande diferença em relação aos Estados Unidos. Não preciso nem comentar isso com vocês. Mas a gente vê alguns países no mundo que têm algumas debilidades que são supridas com outros armamentos diferentes, alternativos, e isso acaba gerando problemas. Numa guerra direta, isso tem seu peso? Tem. Só que o fato é, isso é um efeito de dissuasão também. Torna-se tão problemático entrar em atrito com esse país por causa das suas possibilidades alternativas, que o custo sai muito alto aí e não entra-se num entreveiro direto. Olhem o problema que os Houthis estão gerando para Israel, Estados Unidos e Reino Unido com o uso de equipamento alternativo. É uma guerra não convencional lá. É drone que vem por tudo quanto é lado, sabe-se lá de onde, é drone marítimo, aquático, submarino e aéreo.
É míssil que sai, sabe-se lá de onde, nem se sabe onde é que se escondem aqueles mísseis ali, porque Israel não está conseguindo infiltrar a inteligência no Iêmen. Então, a Venezuela está trocando figurinhas com o Irã sobre isso. Letras vermelhas. Os Estados Unidos têm 3 grandes adversários soberanos no Mar do Caribe, que é Venezuela, Nicarágua e Cuba. Para mim, são os 3 estados soberanos na região, plenamente soberanos, né? Que podem ir a público e o líder pode falar as coisas abertamente sobre os problemas que existem. Todos os outros, se falarem alguma coisa fora do padrão, podem tomar uma rasteira a qualquer momento e cair do poder. Tanto é que muitos nem falam. Então, assim, Venezuela, Nicarágua e Cuba, e são 3 adversários no Mar do Caribe, que os Estados Unidos consideram a sua piscina, né? Tudo é o Mar da Flórida, né? Para eles. E aí vamos terminar no continente africano em conexão com o Oriente Médio, né? Porque o Egito diz que relatos israelenses de intervenção militar no Iêmen são infundados. Letras vermelhas. Tá aí todo mundo no mapa. O Iêmen pintado de verde, o Egito de amarelo e Israel de laranja. Israel pode estar criando mentiras para criar uma guerra entre o Iêmen, no caso os Houthis, que estão gerando um enorme problema ali no Mar Vermelho para Israel e para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Embarcações ligadas a Israel não passam ali, porque podem parar no fundo do mar. E só que isso gerou um desvio de rota para muitos navios que não querem pagar para ver, entendeu? E isso prejudica. O Egito tem motivo para fazer isso. Não fosse esse problema no Mar Vermelho, teria menos motivos. Por quê? Porque o Iêmen, os Houthis que governam o Iêmen, são a princípio um problema de Israel e dos Estados Unidos. E da Arábia Saudita com quem tem atritos, mas isso aí é outra coisa. Tanto é que esses atritos estavam até reduzindo por uma participação ali, um intermédio da China e de Omã. Agora, o problema é qual? Se as embarcações não passam pelo Mar Vermelho, elas não. Isso é uma rota comercial que vai ficando anulada. E o Egito ganha dinheiro, porque o canal de Suez está no Egito. Letras azuis, a ação dos Houthis no Mar Vermelho prejudica o canal de Suez e já houve uma queda de 60% da arrecadação ali. Por quê? Porque os navios não estão passando. Isso prejudica a economia do Egito, que está numa situação difícil. Aí Israel veio e disse que o Egito está preparando para atacar os Houthis. Isso seria um péssimo negócio para o Egito. Primeiro porque o Egito vive uma crise política interna. O governo do Sisi está numa situação bem difícil. E atacar os Houthis, que estão fazendo algo concreto para defender os palestinos, em um cenário de mundo islâmico que está apoiando os palestinos, é um péssimo negócio para o governo do Egito. Até porque Israel já atacou e já matou soldados egípcios e o governo do Egito não fez nada. Então a situação do Sisi é difícil, é muito difícil. É um governo muito questionado, que só não é mais questionado porque reprime muito a discussão lá dentro. Aí vamos ver, né, como é essa coisa, se isso é verdade ou não é. O Egito tem motivos para estar insatisfeito? Tem. Mas é verdade isso que Israel está falando? Bom, aí já é outra coisa, né? Israel pode estar plantando ali um caos. Se o Egito entra numa espiral de caos, a primeira coisa que Israel vai fazer é invadir uma parte do Egito e pegar. E aí, estamos no continente africano, vamos continuar aí, porque o Mali, uma figura do Estado Islâmico foi presa pelo exército do Mali. Letras vermelhas. O Mali prendeu o líder do Estado Islâmico do Grande Saara. Então, existe um grande problema regional, que é a atuação de grupos terroristas e rebeldes. Isso está gerando uma grande onda de insatisfação da sociedade com governos que não garantem a segurança. O tema da segurança é um tema caro, um tema importante. Se as pessoas não se sentem seguras, o governo não tem legitimidade, porque um dos papéis do Estado é garantir a segurança das pessoas. Em cada lugar a gente vê que isso se manifesta de um certo modo. Em alguns lugares com a preocupação com grupos terroristas e rebeldes, embora também exista criminalidade comum, como se diz, muito embora eu acho que esse termo comum nem se aplique muito. Enquanto em outros o problema é o crime organizado, o narcotráfico e também o crime comum. Só que tudo isso desgasta o governo, porque segurança é papel do governo. Tanto é que isso levou governos civis no continente africano a serem derrubados.
Aqui na América Latina a gente vê muito o problema do crime organizado e da criminalidade comum, né? O cidadão urbano muito estressado porque ele é assaltado, é morto a todo momento. Agora, em muitos dos países da região ali do entorno do Mali, assim como em vários países do continente africano, existe uma preocupação, além do crime comum, tem a preocupação com grupos rebeldes e terroristas. E isso levou governos civis a caírem por não conseguirem proporcionar à sua população segurança. O que alguns governos que assumiram o poder estão fazendo, como no caso do Mali, Níger e Burkina Faso? Estão trabalhando para neutralizar o terrorismo na região. Até porque o terrorismo pode ser estimulado e ampliado, e pela OTAN para desestabilizar governos que são soberanos. Então, esses governos sabem que um dos motivos para eles chegarem ao poder foi o tema da segurança. Foi como os cidadãos se sentiam inseguros diante de um terrorismo, grupos rebeldes que atrapalhavam sua vida. Então, eles não podem abrir brecha para que a população fique insatisfeita com eles pelo mesmo motivo. Por isso que existe um trabalho sério de combate ao terrorismo. Até que prenderam uma liderança aí do Estado Islâmico do Grande Saara. Né? E, lógico, a França perde espaço em vários desses países. Ela vai trabalhar junto com o terrorismo. Não tenho dúvida. Nossa, mas o Estado soberano fazendo isso. Se não fosse o Estado soberano, muito pouco do terrorismo existiria, na verdade. Né? A atuação desses estados da OTAN é fundamental para a existência do terrorismo. Eles são criadores do terrorismo. Oficialmente eles são terroristas, né? Eles promovem ataque terrorista o tempo inteiro. Mas extraoficialmente eles também apoiam o terrorismo clássico que todo mundo vê como terrorista. Né? O ISIS, por exemplo. O ISIS, quando fala ISIS é terrorista. Quando fala dos ataques de Israel na faixa de Gaza, não é terrorismo, porque é o Estado que faz. O Estado faz práticas terroristas também. Então, certo que a França perdeu espaço, vai estimular o terrorismo. E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham dessas aí para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo e vocês podem apoiar ali, tem várias faixas de valor, vocês escolhem o valor que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, as 3 formas de apoio. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.